Olá, alunos do sétimo ano da Escola Padre Federico Wiggins. Estamos aqui mais uma vez, dessa vez com o volume 2, tá, da nossa apostila do Plano de Ensino Doutorado dos PETs. A gente vai começar o volume 2, ou seja, essa segunda parte de atividades, de matéria, que a gente vai começar a estudar nesse período de pandemia, de estudo não presencial, certo? Então a gente vai começar agora o volume 2 de todas essas matérias que vocês têm que ver, de todos esses exercícios, tá? A minha apostila aqui ela é diferente porque já tá cortada só a parte de geografia. Se vocês quiserem pegar, lá no Google Sala de Aula, quando eu coloco as minhas atividades, lá vai estar uma dos PDFs que eu coloco lá, quando não é uma atividade extra e tudo mais, é as próprias apostilas. E dessa vez eu vou colocar lá ela já cortada só a parte de geografia, caso vocês peguem de lá, tá? Caso não, vocês tenham no aplicativo ou no site lá de estudo em casa, né? Vocês vão na página 44, no qual é onde a gente vai começar as nossas matérias aí, tá? O volume 2, a nossa semana um do volume 2, tá? E o tema que a gente vai abordar agora vai ser sobre sociedade de consumo e meio ambiente. A gente vai começar a ver como que é essa relação entre a sociedade nossa de cada vez maior consumo, na busca por consumir cada vez mais, por novos produtos, e como que o meio ambiente fica nisso tudo, tá? Como que o meio ambiente é, é tratado por nós, vamos dizer assim. Como que é essa relação? Tá? Como que é exploratória? A gente abusa do meio ambiente? Isso é que a gente vai ver agora, tá? Isso que a gente vai ver agora. Então, o que a gente vai ver agora é analisar a transformação do território brasileiro resultante da dinâmica história de uso e ocupação da terra ao longo do tempo. E a gente vai começar a ver agora, né, o tema um, essa relação do consumo e degradação ambiental, tá? A gente vai ver que o meio ambiente ele vai ser muito degradado, né? Ele vai ser muito explorado devido a toda essa cultura consumista que a gente absorveu dessas últimas décadas e tudo mais. Então, o que mais vai sofrer no mundo, vamos dizer assim, vai ser o meio ambiente. E a gente vai ver por quê, tá? Então vamos começar a ler. Acompanha comigo. O processo de industrialização e de urbanização tem um custo ambiental extraordinário. Então, vocês vão ver que na nossa sociedade a gente passou por um período rural, vamos dizer assim, feudal, e a gente passou por uma revolução industrial. E desde essa revolução industrial até os dias de hoje, a partir do crescente processo de industrialização, ou seja, de construção de fábricas, construção de produtos que vindas dessas fábricas para a gente consumir, para a gente facilitar a nossa vida, até que começou nesse processo de revolução industrial, e também de urbanização, ou seja, das pessoas passarem a morar nas cidades, saírem do meio rural e passarem a morar nas cidades. Todo esse processo de industrialização e urbanização causou custos para o meio ambiente. Logicamente, porque a partir que a industrialização foi aumentando, a partir que a urbanização foi aumentando, a partir que o consumo foi aumentando, a partir que os produtos, essa cultura de vender cada vez mais produtos e a gente comprar novos produtos foi cada vez mais aumentando, o meio ambiente é o que mais sofre nesse processo. Tá? O meio ambiente que mais. Porque de onde vem o material desses produtos? Vocês já pararam para pensar? De onde vem o material desses produtos? Tá? E depois que a gente joga fora um celular que a gente considerou velho, depois que a gente joga fora, seja qualquer produto eletrônico ou plástico que a gente não usa mais, depois que a gente jogou fora, para onde vai esse material? Ele simplesmente desaparece? Então, não, né, gente? Ele vai para os lixões. Ele vai e demorar milhões e milhões de anos para se degradar de novo, né? Vai ficar como lixo por milhões e milhões de anos se não for reciclado. Então, o que mais vai sofrer nesse processo de industrialização e urbanização vai ser o meio ambiente, tá? Então ele vai ter um custo muito extraordinário. Então, desmatamentos.
tá? Ou seja, o processo de você destruir florestas, né? Se a gente vai ver até um exemplo lá para frente, o processo de construção de papel, vamos dizer assim, ele vem da celulose, que é um produto que vem das fibras da madeira, das fibras da madeira, enfim. E então vem da madeira. O papel ele vem da madeira, certo? Então, e desmatamentos para construção de, quando lá, condomínios, enfim, né? Aterramentos. Aterramentos é basicamente você aterrar, você construir, vamos dizer, um local plano, onde não havia, pode dizer, um lago, por exemplo. Você tampar esse lago com terra ou já vi, tem processos também, né, de no mar, em áreas do mar também, enfim. Você tampa esse local alagado com terra, certo? E faz o aterramento, ou seja, você constrói uma coisa que não existia, certo? Você é artificial, certo? Certo? É, aterrar também para lixo também tem um processo, enfim, várias coisas. Impermeabilização do solo provocada pela pavimentação. Gente, construção de ruas, asfalto, certo? Tudo isso, esse processo de impermeabilização, quando você constrói uma rua, um asfalto, você tampa um, um, a terra que estava ali, no qual, numa situação normal, num caso de chuva muito forte, meio que a terra desculpa, meio que a terra iria absorver essa água toda, vamos dizer assim, numa chuva muito forte, num processo normal, quando tem terra, quando tem não só terra, né, com grama, né, tem que ter grama e tal, e florestas e tudo mais, num processo normal, a água ela é absorvida, certo? Da chuva. Só que quando você desmata, tira a vegetação e coloca asfalto por cima para passar uma rua, seja o que for, você tira esse processo de impermeabilização, certo? De permeabilização, no caso. Você tira esse processo de absorção da água, certo? Então o que acontece? Enchentes. Você não tem onde a água vazar, não tem onde absorver, então ocorre as enchentes, tá? Canalização de córregos e rios. Canalização é você mudar o curso de um rio, certo? Você tira o Rio Paraibuna, por exemplo, ele tinha um formato, vamos dizer assim, ele tinha curvas, vamos dizer assim, muito mais curvas que ele tem hoje em Juiz de Fora. O que ele foi? Ele foi redesenhado o formato dele e aumentaram, canalizado, ou seja, eles aumentaram o leito, né? Eles vamos dizer assim, aumentaram a vazão da água e tiraram toda os diversos curvas que ele tinha antigamente. Então isso é canalizar, você mudar o curso do rio, tá? Você redesenhar ele, entre outras tantas mudanças. Assim, a sociedade alterou profundamente a natureza, ignorando que ela tem uma dinâmica própria, e isso gera consequências. Tá? Então, nesse processo de industrialização e urbanização, muitas vezes a gente mudou e modificou a natureza para o nosso favor, e a gente ignorou completamente que a natureza tem uma dinâmica própria. E por a gente ignorar isso, isso gera consequências. Quais são as consequências? A elevação da temperatura do ar e as mudanças na dinâmica dos ventos. Cada vez mais, desculpa, quanto cada vez mais asfalto tiver, quanto cada vez mais construções tiver, quando cada vez mais a gente tirar árvores, vamos dizer assim, eh, isso gera calor, tá? Por causa do material que tem lá, a cor do material principalmente, eh, isso gera calor, tá? Então quando a gente tira uma vegetação, tira uma árvore, vamos dizer assim, e coloca construções, cimento, coloca asfalto, isso gera calor demais, sabe? Porque esses materiais naturalmente geram muito mais calor do que
o que seria com a vegetação ali, ou floresta que absorveria, toda essa todo esse calor, tá. Então isso é uma consequência, eh, absorveria, né. A maior incidência de tempestades em áreas urbanas, além dos raios que ocorrem durante as chuvas. Então, isso também, e a gente muda a dinâmica de toda a natureza e por a gente tirar todo aquele, processo natural de absorção da água, né, de tirar a vegetação, tira a terra, tira, a vegetação, as florestas, isso cria as enchentes, né, vamos dizer assim. E terceiro ponto, a diminuição da filtração da água no solo, que é o que eu venho falado, aumento da erosão e dos deslizamentos e as enchentes, que são cada vez mais numerosas. Então, quando o Golfo tinha falado, quando você tira, a vegetação, quando você tira a vegetação local ou as florestas ali, as árvores e tudo mais, você diminui o processo, a capacidade de infiltração do solo que teria naturalmente, certo? E quando você coloca cimento, quando você coloca, asfalto, você acaba impermeabilizando, o que naturalmente seria absorvido. Você acaba, tirando essa capacidade de absorção. E isso gera enchente, porque não tem onde a água vazar, e então, enfim, né. E dentre outros processos, né, erosão do solo, ou seja, deslizamento de terra, tá, ocupação de áreas onde não deveriam ser ocupadas e tudo mais, tá. Favorece principalmente o deslizamento da terra, tá. Esses e outros acontecimentos marcam o cotidiano da população das grandes cidades. Eles indicam que a busca pelo conforto levou os seres humanos a esquecer o respeito à dinâmica própria da natureza, sob pena de um agravamento da degradação ambiental. Então, para a gente fazer a nossa vida ficar mais fácil, a gente criou novas necessidades, e com essas necessidades a gente criou novos produtos e uma constante necessidade de melhorar e buscar cada vez mais novos produtos, tá? Que isso é o consumismo, tá? Só que, em todo esse processo de industrialização, de a construção dessa cultura consumista, a gente ignorou completamente o meio ambiente, fazendo com que o que mais sofra nesse processo seja ele próprio, tá. E então com isso houve um grande agravamento da degradação ambiental, na medida que esse processo foi ampliando, tá. A preservação do ambiente é uma questão importante, já que não pode-se ignorar que os humanos precisam, entre outras coisas, de um ambiente saudável para viver. Ou seja, uma cidade precisa ter tratamento de esgoto adequado para manter os rios e córregos preservados, com mata ciliar. Mata ciliar é uma mata que existe na beira do rio, tá? Que ajuda também, principalmente no processo de não de para o rio ele não, eh se encher de sedimentos e não se erodir mais do que deveria, certo? Já que a água potável é essencial à vida, e além da própria, poluição das próprias águas, tá? Cuidar dos biomas, como os mangues e demais vegetações, para manter a riqueza da biodiversidade, evitar deslizamentos de barreiras e dar manutenção à qualidade do ar. E explorar recursos naturais, especialmente no subsolo, como planejamento segundo normas técnicas científicas, etc. Basicamente ele está falando que nós, seres humanos, a gente também necessita de um meio ambiente favorável, de um bom meio ambiente. Só que com essa cultura consumista e, e, eh, industrial que a gente vive, isso acaba virando contra nós mesmos, prejudicando as nossas próprias vidas. Então, na partida que a gente muda o curso do rio, do curso natural do rio, mexe com a natureza e começa a morar em volta do rio e colocar habitações onde não deveria ter habitações,
ah, cria outros problemas, como as próprias enchentes, entendeu? Desculpa. Então, esse é o grande problema de toda essa questão. Tudo que a gente faz, ela gera consequências, e o processo de industrialização e de consumismo desenfreado gerou as mesmas consequências que acabam virando contra nós mesmos, certo? Por outro lado, as grandes desigualdades sociais internas, ou seja, dentro de cada país, e as desigualdades internacionais nas dimensões sociais, políticas e econômicas agravam a degradação ambiental. Nem todos têm acesso ao mínimo para sobreviver, com alimentação, moradia, educação e saúde, enquanto a propaganda incita a população ao consumismo. Então isso é meio que contraditório, né? Porque a gente vive numa sociedade super desigual, né? De uns têm muito e outros têm pouco, e no meio que a gente, muitas pessoas não têm nem o mínimo, e ao mesmo tempo que muitas pessoas não têm o mínimo para sobreviver, ainda se incita nessas pessoas a cultura de comprar um celular novo, um carro novo, sendo que até para o mínimo é difícil. Então, essa é uma das coisas contraditórias da sociedade que a gente vive, certo? Então, vamos para as atividades. Desculpa, gente, que eu tô um pouco sem voz hoje, então tá meio complicado. Agora é a hora de testar os conhecimentos, né? Falando que vocês podem consultar outros sites e tudo mais, né? Número 1. Considerando que os processos de industrialização e de urbanização têm um custo ambiental extraordinário, quais são as principais causas da degradação ambiental do mundo atual? Gente, as causas tá dentro do que a gente já falou. Tá, entra processo de industrialização, entra processo de urbanização, entra o processo de construção de uma cultura consumista, ou seja, que a gente consome cada vez mais, compre novos produtos, sempre, e a gente não fique sustenta, a gente não se sustenta com pouco, a gente sempre quer comprar cada vez mais. Então isso é consumismo, certo? Então uma cultura que foi fabricada pela mídia, enfim, porque está dentro da estrutura capitalista. A gente precisa que as coisas funcionem. É preciso que, vamos dizer assim, que o capitalismo, que a engrenagem continua andando. Então a gente precisa consumir cada vez mais produtos porque outras pessoas querem vender cada vez mais, né, para lucrar mais. Então isso é o consumismo. Então, quando ele pergunta aqui é, quais são as principais causas da degradação ambiental no mundo atual, entra todos esses processos. Industrialização, desenfreada, urbanização, consumismo e tudo mais. Tá? Então responde de uma maneira melhor aí para mim. Na sociedade do consumo, o shopping center é um bom atrativo. Lá tem variedades de produtos e remete à sensação que quanto mais você consumir, mais será feliz e aceito na sociedade de que mora, mostrando o capitalismo com toda a sua veracidade. Você já visitou um shopping center? Caso seja positivo, né? Caso você tenha visitado, descreva como foi a sua experiência e caso você não tenha visitado, aponte motivos que deseja visitar. Então isso aqui é mais uma pergunta pessoal mesmo, certo? O shopping center é um local onde é bem é o símbolo, né, do capitalismo, assim, no qual é um local onde tem várias lojas e lojas que fazem você comprar coisas, né? Enfim, e todo, não só de comida, né, de você ir no Burger King ou no McDonald's ou alguma coisa do tipo, ou ir no cinema, comprar uma pipoca, ou vender lojas mesmo, de vender roupas, vender produtos, de beleza, ou qualquer coisa que sustente as suas necessidades. Então, uma pergunta pessoal mesmo, tá? Se vocês já foram, o que vocês gostam mais de lá, e caso não, quais são os motivos de você, por que você gostaria de ir alguma vez, tá? Então, o número 3, observa a charge e responda. Quais problemas podem ser. Ai, tá, desculpa, eu vou ler a charge. Tá um cara apontando para uma criança, né, apontando para uma montoeira de lixo, né, um lixão, vamos dizer assim. São todos produtos que já foram usados, e dentro daquele problema que eu te falei. Para onde vai os produtos quando você joga eles fora? Quando você compra um celular novo e quer jogar fora o antigo,
e joga ele simplesmente fora, para onde ele vai? Ele vai para algum local, isso seja qualquer coisa que a gente utiliza. Ele vai para um lixão, ele não some de uma hora para outra e muitas vezes, eh, demora milhões de anos para se degradar, tá. Então o cara ele tá falando aqui para criança: "Meu filho, um dia tudo isso será seu". Ou seja, né, o lixo não some, né, tudo que você consumiu uma hora, eh de uma forma indireta vai voltar contra você, seja no meio ambiente ou seja, eh, em alguma resposta da natureza, vamos dizer assim, né. Enfim, seria interessante dentro desse processo, o processo de reciclagem, né, que é bastante interessante, que eu gostaria muito de trabalhar com vocês, no qual a gente reaproveita certos produtos. Aí de fato você vai ser tudo que você joga fora pode realmente ser seu de novo, vamos dizer assim, né, ou ser reaproveitado em um novo produto, certo? Então, quais problemas podem ser identificados na charge? Entra dentro daqueles problemas do lixo, né? De onde vai, para onde vai o lixo que você jogar fora, certo? Então, vai dentro dos problemas de lixões, esses problemas de relacionado ao lixo, tá? E letra B, esses e outros problemas ocorrem na cidade onde você mora. Se você mora no campo, responda em relação à cidade mais próxima. Ali no Manuel Honório, Manuel Honório não, na Manuel Honório, assim, indo pro Bonfim, no Bauru ali, tem um lixão ali, ou não, um centro de reciclagem, eu não sei direito. Enfim, então, lá pra vocês terem uma ideia de quantas coisas pode ser jogada fora, né? Tem ali, montoada ali, né? Vocês dão uma passada lá. Enfim, mas você observa algum problema relacionado a lixo em Juiz de Fora? Ou de pessoas que simplesmente jogam fora ou jogam lixo no chão, enfim. Tenta observar isso para mim. Número 4, com apoio da legenda abaixo e do texto apresentado no início desse volume, analise e comente a sequência das imagens a seguir. Então você está vendo um papel toalha, né? E de quando você vai puxando o papel toalha, que é verde, né? Meio que você, ao mesmo tempo, você vai acabando com o verde do mapa, ou seja, as florestas, né? Vamos entender melhor aqui, ó. Essa campanha foi feita pelo World Wide Fund for Nature. À medida que o papel acaba, o verde da América do Sul também vai embora, simbolizando o impacto ambiental que o uso do simples toalha de papel é capaz de provocar, além de alertar para outros desperdícios que podem levar às mesmas consequências. Então, gente, o que ele está falando aqui, o que acontece? O papel ele vem da árvore, tá? Ele vem da celulose, que é uma fibra da árvore, se não me engano. Tá, então quando você usa papel, seja do seu caderno, e não reaproveita ele, simplesmente joga fora, você está meio que desperdiçando uma árvore aí que foi embora para fazer o seu papel toalha, seu papel de caderno, e sendo que poderia ser reaproveitado, né? Sendo então uma indústria que existe de extração de árvores, vamos dizer assim, de madeira, que a partir dela você se faz a celulose, faz papel, enfim. Então quando você mais gasta papel, na verdade você está também arrancando árvores de forma indiretamente, lógico, né? A escala é muito maior do que a gente imagina. Então ele está falando aqui basicamente para analisar e comentar as sequências da imagem. Então você pode fazer essa relação comigo. Vocês podem pesquisar um pouco melhor sobre esse processo de fabricação do papel, no qual vocês vão ver essa relação. Fazem essa relação para mim entre o papel e a árvore. Por que que quando você consome papel, você indiretamente também está desmatando, né, de certa forma, porque um produto vem do outro, né? No caso, o papel vem da celulose, que é uma fibra da árvore, da madeira, enfim. Ou seja, então indiretamente você está alimentando uma indústria que desmata, né? Mas enfim, pesquisa mais sobre isso e faz um textinho, um pequeno textinho para mim, tá? E tem essa 5 aqui, que ela é um pouco mais complexa, bem mais complexa,
e que eu gostaria que vocês fizessem. Eu gostaria muito que vocês tentassem fazer, mas não necessariamente vocês precisam fazer, porque ele é meio difícil, bastante difícil de vocês conseguirem, mas caso vocês consigam, eu ficaria muito feliz, tá? Então eu tenho tenho uma mensagem aqui, ó. Uma pequena frase, né? A produção e o consumo caminham juntos na sociedade capitalista. Como eu vou explicar isso pra vocês? Assim, o capitalismo, gente, que é o sistema econômico que a gente mora, ele se baseia em uma pessoa eh, produzir algo, certo? Que é útil, eh, e vender esse produto para que a partir dessa venda ela lucrar, ou seja, ela conseguir um, um, um dinheiro de retorno, né? Quando você constrói um produto, né, produz algo, você vai vender pelo preço de fabricação dele mais o lucro, ou seja, mais a mais-valia, né? O mais valor desse produto, né? Então é o lucro, isso é o lucro. Que volta para a pessoa para ela fazer ou investir mais na própria produção, ou ela guardar o próprio dinheiro e enriquecer mais. Então isso é a produção. Isso se baseia também no consumo, ou seja, essa pessoa que produz determinado produto, que é útil para a sociedade, ela precisa que alguém compre esse produto. Então, a sociedade se baseia em pessoas que produzem e pessoas que consomem esses produtos. Porque assim vai, certo? Então, basicamente isso. O capitalismo se baseia nisso. Então, ele está perguntando: ó, explica a afirmação e responda qual é a relação dessa afirmação com a desigualdade social. Aproveite e faça a charge demonstrando a desigualdade social que você convive. É, então, nessa relação de produção e consumo, vão ter pessoas que produzem e que por produzir ganham muito dinheiro com isso, e pessoas que apenas consomem. Então, isso leva a uma desigualdade, no qual você tem um celular da Samsung, por exemplo, ou da Apple, seja qual for. Você não é dona da marca, e nem da empresa, e nem da linha de produção que faz esse seu celular. Você apenas consome e compra esse celular, certo? Então, você quando consome, quando compra esse celular, você está gerando lucro para a pessoa que produz esse celular. Então a sociedade já começa desigual nesse sentido, que vai ter pessoas que apenas produzem e consomem de certa forma, mas que são donas da linha de produção, e pessoas que apenas consomem, certo? E isso gera uma desigualdade, além da própria desigualdade de renda de pessoas que ganham muito dinheiro, que são donas dos próprios de bens, e pessoas que não têm bens, apenas o seu próprio trabalho como bem, que aí vem o salário, o assalariado. Enfim, isso é uma situação muito complexa, que é difícil de vocês entenderem, de vocês fazerem, mas quero que vocês façam essa relação para mim, se possível, entre produção e consumo, certo? Se vocês não conseguirem construir um texto com isso, enfim, ok, mas enfim, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, tá? A gente continua com a semana 2 do segundo volume aí, tá? Até a próxima aula.